Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Livro de Juízes. Conforme os irmãos foram achando, vamos nos colocando de pé. Juízes, a partir do capítulo 3. Juízes capítulo 3, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postígo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai, a tua palavra, ela foi lida nessa noite, a tua palavra já foi declamada aqui, e queremos pedir, Senhor, fala aos nossos corações. Fale, Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que todas as ações do lado de fora, todas as nossas preocupações do lado de fora, fiquem agora estagnadas. E que o nosso coração seja totalmente voltado ao Senhor para ouvir a tua mensagem. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, queridos. Uma história um tanto quanto cômica das Escrituras, né? Mas mesmo assim uma história que, por mais que tenha uma questão cômica, é uma história
que Deus fala também aos nossos corações. Toda a cultura mundial, todos os povos dessa terra, eles têm um jeito de fazer as coisas. Todas as culturas, elas seguem um determinado padrão, seguem um determinado modelo, seguem uma determinada estética ideal. Todas as culturas têm uma expectativa de como o poder ele deve se apresentar às pessoas. E no mundo antigo, no Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, não era diferente disso. Eles também tinham os seus padrões. E o padrão de poder, aquele que tinha o poder, aquele que tinha a grandiosidade, o poder ele estava sempre ligado à mão direita. A mão direita era a mão que empunhava a espada. A mão direita era a mão que dava a bênção. A mão direita era a mão que exercia a autoridade. Então, queridos, ser destro no Antigo Oriente Próximo, no Antigo Testamento principalmente, era sinônimo de você ser competente, de você ter poder, de você ter autoridade. E, consequentemente, quem era canhoto era minimamente estranho. A título de curiosidade, a própria palavra no nosso português sinistro, ela vem do latim que significa sinister, que significa canhoto. Então, o canhoto, aquele que que era fora dos padrões daquela época, era considerado uma pessoa que não tinha autoridade, que não tinha o poder, que não era separado para grandes coisas. Mas, queridos, Deus, desde o princípio, Ele sempre se especializou, Ele sempre se especializa, e Ele sempre vai se especializar em virar exatamente essa mesa das expectativas humanas. Quer um exemplo? Abraão, ele já era velho, Sara era uma mulher estéria, e Deus faz o quê? Que esses dois tivessem um filho. Moisés era um homem gago, não conseguia falar muito bem. E esse homem falou com o faraó e libertou o povo de Israel, usado por Deus. Davi era o menor de 8 irmãos. E Deus usa esse homem para derrotar o gigante Golias e governar todo Israel. Queridos, Deus age na contramão. Deus, a assinatura especial de Deus é exatamente subverter a realidade humana, subverter a expectativa humana. Subverter é pegar um padrão e exatamente reconstruir esse padrão. Dar uma guinada de 180 graus nesse modelo que nós achamos o ideal. E Deus faz isso justamente para mostrar quem é Deus, quem Ele é. Em Juízes, existe um padrão muito importante no livro, que você vai ver se repetindo por todo o livro, que é o padrão do pecado, opressão, clamor e libertação. Durante todo o livro de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 14 ou 16, não me lembro agora, você vai ver esse padrão sendo apresentado no livro. Israel comete um pecado contra o Senhor. Deus, ele envia uma opressão sobre esse pecado, sobre esse povo. Esse povo entende que errou contra o Senhor e clama a Ele. E Deus dá a libertação para esse povo. Mas logo depois da libertação que esse povo recebe, o povo novamente peca contra o Senhor. E a gente vê esse ciclo sendo repetido vez após vez. Mas, queridos, esse não é um ciclo só do livro de Juízes. Isso não é um ciclo só do Antigo Testamento. Esse não é um ciclo só do povo de Israel. Esse, querido, é um espelho da nossa alma. Quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós não pecamos contra o Senhor envia uma opressão sobre a nossa vida, nós reconhecemos esse erro, clamamos a Deus, Ele dá uma libertação ao nosso coração, e logo depois a gente peca de novo contra o Senhor, a gente esquece dEle.
Queridos, a gente não esquece de Deus por falta de informação. Não é porque a gente não tem conhecimento, não é porque nós não temos uma informação sobre o Senhor, não é porque nós não temos acesso ao Senhor que nós esquecemos dele. Nós esquecemos dele porque a verdade que nós esquecemos dele é porque nós sabemos sobre ele, acaba ao longo do tempo perdendo o poder afetivo sobre o nosso coração por conta do pecado. É justamente por conta do pecado no nosso coração que esse conhecimento que nós temos de Deus, que essa inteligência que nós temos de Deus, que essa sabedoria que nós temos sobre o Senhor, a gente acaba deixando isso de lado por conta do nosso coração pecaminoso. E então partimos de novo ao pecado. Partimos de novo a esse ciclo de pecado que nos é apresentado em Juízes. Queridos, esse é justamente o contexto, e esse é justamente o contexto que Deus faz algo inesperado nas nossas vidas. Esse é exatamente o contexto em que no texto que nós acabamos de ler, o Senhor levanta alguém improvável. O Senhor levanta um canhoto para derrotar um gigante dominador. É justamente nesse contexto que Deus ele levanta alguém que era subestimado, alguém que era improvável para libertar Israel. Queridos, o mundo sempre espera um guerreiro destro, um guerreiro poderoso, e Deus enviou um guerreiro canhoto. Queridos, o mundo, ele sempre espera um rei triunfante, mas o rei que Deus nos mandou foi um rei crucificado. Para a gente entender um pouco mais sobre esse texto, o contexto desse texto, né, é o capítulo 3 de Juízes, do versículo 7 até o versículo 31. Esse contexto que a gente está aqui, apresenta os 3 primeiros ciclos de Juízes. Esse contexto vai falar sobre Otiniel, ou Otoniel, tá? Tanto faz, Eude, que é quem nós acabamos de ler, e Sangar. Esse é o contexto, o ciclo de 3 juízes que a Bíblia nos apresenta aqui no início do livro de Juízes. Otiniel, ele é considerado um juiz ideal. Otiniel era irmão de Calebe. Otiniel, ele diz o texto, se você voltar um pouquinho aí do versículo 7 até o versículo 11, diz o texto que Otiniel, ele era cheio do Espírito do Senhor. Otiniel, ele vai liderar Israel à vitória. E quando Israel alcança a vitória por meio de Otiniel, Israel tem paz durante 40 anos. E Otiniel é o modelo, Otiniel é o padrão. Mas, queridos, a libertação que esse juiz deu para Israel só durou 40 anos. É uma geração, é pouco tempo. E aí o versículo 12 começa com uma das frases mais tristes que a gente pode ler na Bíblia. Esse libertador tinha acabado de libertar Israel por 40 anos. E logo depois a gente vê o versículo 12 que diz assim: os israelitas tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Não diz que os israelitas começaram a fazer. Os israelitas retomaram, continuaram, voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Queridos, 40 anos de paz não curou o coração de Israel. 40 anos de paz não fez Israel entender o pecado e continuar na linha que Deus tinha mandado. 40 anos, queridos, apenas foi afastando o povo de Israel do Senhor, adiando a próxima crise que eles iam ter. E então no versículo 12 até o versículo 30 a gente tem o libertador Eude. Eude, ele surge num contexto de uma opressão mais severa do que Otiniel. Como a gente leu aqui, Eglon, rei de Moabe, ele conquista a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é a cidade de Jericó, muito provavelmente.
Querido, Jericó foi a primeira cidade conquistada por Israel nas batalhas de Josué. E apenas alguns anos depois de Josué, os israelitas já haviam perdido aquela cidade. E Eglon, rei de Moabe, então vai oprimir o povo por 18 longos anos. Eglon aqui, ele é descrito como alguém muito gordo. Né? Eu não sou muito gordo, não, eu sou gordinho. A Bíblia aqui, ela quer trazer o seguinte quando ela fala isso. Ela traz a imagem de que esse rei, na sua ganância, a ganância desse rei, ela era alimentada pelos despojos de guerra que Israel tinha cedido. Por isso que esse rei era muito gordo. Ele tinha muitos despojos, ele conquistou Israel, ele dominava a alimentação de Israel, então ele pegava tudo para ele. É isso que a Bíblia quer mostrar para a gente, é isso que o pecado faz na nossa vida. O pecado, quando ele domina a gente, ele retira todos os nossos nutrientes. E o pecado vai ficando cada vez mais gordo, mais gordo, mais gordo, e nós vamos ficando desnutridos. Outra imagem, querido, que a Bíblia nos traz é dizer que Eude é um benjamita. E isso também é muito interessante. Porque Benjamim, o nome Benjamim significa justamente filho da mão direita. E Eude era um canhoto. É aqui que está a ironia. Eude, ele é descrito como alguém canhoto, alguém fechado da mão direita, alguém que não tinha controle sobre a mão direita. Ou seja, canhoto. Mas ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, que significa filho da mão direita. Queridos, numa cultura que via a mão direita como um símbolo de poder, ser canhoto era carregar uma inferioridade social. Mas é justamente essa, entre aspas, deficiência que torna uma vantagem estratégica para o Senhor. A espada que Eude faz para ele, tinha 2 gumes e era de aproximadamente 45 centímetros. E ela cabia escondida onde? Sob as suas vestes. E aonde Eude escondeu essa espada? Do lado direito, diz a Bíblia. Por quê? Ele era canhoto. Qualquer pessoa que vai carregar uma espada, ele carrega a espada onde? Do lado esquerdo. Para que com a sua mão direita ele possa pegar a espada e empunhar o mais rápido possível. Eude, como era canhoto, ele carregava a sua espada do lado direito para que ele pudesse empunhá-la com a mão esquerda. E é justamente isso que cria uma estratégia maravilhosa para Eude. Por quê? Os guardas não estavam preocupados com o que ele carregava do lado direito. Os guardas estavam preocupados com o que ele carregava do lado esquerdo. E é por isso que ele pôde se chegar tão perto do rei. Então quando Eude diz a Eglon, tem uma mensagem secreta de Deus para ti, o rei se levanta e Eude crava a espada na barriga desse rei, matando o rei. Eude foge, Israel se levanta, e a terra, Israel, tem paz agora por 80 anos. Logo depois, porém depois desses 80 anos, Israel faz o que era mal perante o Senhor novamente. E Deus então tem que levantar Sangar, um terceiro juiz, um estrangeiro. O nome dele provavelmente é o nome de estrangeiro, que mata 600 filisteus com uma guilhada de bois, reforçando o tema que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Meus queridos, voltando para o texto de Eude, voltando para o texto que nós lemos hoje, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é que o esquecimento que não é uma ignorância. Olha comigo de novo o versículo 12. Diz que Israel esqueceu do Senhor. Queridos, como que um povo que há pouco tempo tinha entrado na terra de Canaã, que há pouco tempo tinha andado com Josué, andado com Moisés, andado com Josué, conquistado aquelas terras, como que esse povo que viu as muralhas de Jericó caírem, como que esse povo que atravessou o Jordão, a terra seca,
Como que esse povo que testemunhou os milagres no deserto poderia esquecer de Deus? Você já se pegou pensando nisso? Pensando assim, se eu fosse o povo de Israel, não esquecer não. Pô, esse povo de Israel é um povo meio besta, né? Como que eles esquecem do Senhor, queridos? A resposta ela é mais sutil e ela é ao mesmo tempo sutil e assustadora. Queridos, o esquecimento de Israel, como eu disse na introdução, não é falta de informação, mas é uma perda do poder afetivo das verdades que eles conheciam. Israel sabia quem era Deus. Mas o saber quem era Deus para Israel não mais controlava o coração deles. A verdade que Israel conhecia estava na cabeça deles, mas não era mais o centro da vida deles. Lembra-se de Pedro? Pedro, queridos, ele andou com Cristo durante 3 anos. Pedro, ele viu milagres acontecendo. Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro, ele ouve os ensinamentos de Cristo. E ainda assim, no final, ele nega o Senhor 3 vezes. Queridos, não foi a falta de informação que fez Pedro negar a Cristo. Foi o medo que ele teve, que falou mais alto do que a verdade que ele conhecia. Mais tarde, quando ele é restaurado, já restaurado, né? Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, vai dizer para nós assim: empenhem-se ainda mais para confirmar a vocação e eleição de vocês. Queridos, a verdade ela precisa ser constantemente reavivada no nosso coração. A gente precisa ter essa verdade dia após dia reavivada no nosso coração. Essa é a definição mais precisa de decadência espiritual. Não é sobre saber, é sobre não mais se importar. O reverendo Leonardo hoje pela manhã citou isso na sua pregação. Sobre não mais se importar, ele falou sobre o povo de Israel que estava ali, construía as suas casas muito bem construídas, com material de alta qualidade. E o Senhor fala assim: vocês estão esquecendo de uma coisa, e o meu templo, como que ele vai ficar? Querido, isso é uma questão de prioridade. A prioridade do povo de Israel lá em Ageu era o quê? Construir as suas casas e não reconstruir o templo do Senhor. Qual era a prioridade de Israel aqui em Juízes? Era viver a vida deles como eles quisessem. Israel estava cananizado, ou seja, estava recebendo a cultura de Canaã, absorvendo a cultura de Canaã, e com a absorção da cultura de Canaã, Israel também recebia os deuses de Canaã e começavam a servir os deuses de Canaã. Não diz a Bíblia que Israel parou de servir ao Senhor. Pelo contrário, eles faziam um sincretismo. Eles pegavam os deuses de Canaã, adoravam os deuses de Canaã, mas ao mesmo tempo queriam adorar ao Senhor. Queridos, o problema não é o conhecimento, o problema é o nosso coração se esfriando. O povo de Israel, ele sabia que precisava reconstruir o templo, mas simplesmente decidiu dar uma nova prioridade, uma outra prioridade na vida deles. Querido, você pode ter a teologia correta no seu coração, mas ao mesmo tempo você tem essa teologia correta, mas você tem o seu coração frio. A gente pode pregar a doutrina certa, a gente pode pregar a doutrina correta, mas viver como se Deus, na verdade, não existisse. O Toniel, ele trouxe 40 anos de paz, como a gente viu. Mas essa paz, ela não produziu gratidão duradoura. As bênçãos de Deus, elas não mudaram o coração de Israel. O problema, queridos, não era a falta de livramentos. O problema era um coração que precisava ser transformado. Segundo ponto que eu preciso trabalhar hoje é que o libertador que ninguém esperava. Olha novamente os versículos
15 ao 26. Eu não vou ler todos eles, mas olha novamente para esses versículos. Queridos, Eude, ele era justamente o libertador que ninguém esperava. Eude, ele era canhoto numa cultura que desprezava a mão esquerda. Isso era uma desvantagem, falando de forma humana. Mas Deus, ele transforma essa desvantagem em estratégia. Olha, queridos, a ironia. Eglon, o rei dos Moabitas, ele era grande, rico, poderoso, ou seja, ele estava no topo da cadeia alimentar. Eude, queridos, é canhoto, subestimado, armado com uma espada curta. Ele era invisível. E, queridos, o poderoso, ele cai pela mão do subestimado. É impossível, querido, a gente ler esse texto e não lembrar de Davi e Golias. Golias, o gigante de 3 metros, armado até os dentes, treinado para a guerra, contra um pastor adolescente com uma funda e 5 pedrinhas. E o mais impressionante, queridos, como a gente vê Deus agindo. O que Davi fala em 1 Samuel, nesse texto, para Golias? Tu vens contra mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele entendia que a força não vinha dele. Davi, ele entendia que não era ele que ia vencer aquele gigante, mas era o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus que controla todas as coisas, o Deus soberano que venceria aquele gigante. É o mesmo padrão que a gente vê aqui. Deus escolhe o fraco justamente para derrotar o forte. Queridos, vale também uma observação importante aqui. O método de Eude parece um método violento para os nossos dias, né? Algumas pessoas podem ler esse texto e se incomodar, ter uma certa sensibilidade com relação a essa história. Afinal, Eude cometeu um assassinato, né? Mas, queridos, o texto aqui, ele não está celebrando um assassinato. O texto aqui, ele está celebrando um Salvador que Deus levantou. Queridos, Eude aqui, ele é um instrumento. Ele não é um modelo de conduta. Não é para você sair por aí enfiando espada em ninguém. Muito menos nos gordinhos. Tá? Não precisa enfiar a faca nos gordinhos. Eude, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. É isso que os Juízes está explicando para a gente. A Escritura não diz, seja como Eude, ela diz, veja como Deus age através do que é improvável. Queridos, o que você considera uma desvantagem na sua vida, pode ser exatamente o que Deus vai usar. Aquilo que você olha para você e enxerga como uma desvantagem, pode ser justamente o que Deus precisa para usar na obra dele. O seu temperamento, às vezes, quieto, a sua origem humilde, a sua falta de treinamento formal, a sua canhotice, a sua estranheza, aquilo que o mundo despreza em você, que mostra para o mundo quão fraco você é, muitas vezes é exatamente essa sua fraqueza, que você mesmo despreza em si mesmo, que pode ser a chave que Deus vai usar para libertar outras pessoas do domínio dos pecados, ou libertar até você mesmo do domínio do pecado. Paulo, ele entende isso lá em 2 Coríntios. Ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos, a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos não é o que me falta. A pergunta que nós temos que fazer é o que Deus pode fazer com o que eu tenho. E por último, última coisa que eu preciso tratar nesse texto é o ciclo que ainda não acabou. Olha de novo o versículo 30.
Quando você vê o versículo 11, no final do ciclo de Otiniel, você enxerga que Deus ele trouxe 40 anos de paz através de Otiniel. Quando você vai para o versículo 30 e vê o ciclo de Eude, você vê que Deus trouxe 80, o maior período de paz que a gente vê no livro de Juízes. Mas, queridos, é importante que foi o maior período de paz, mas esse período de paz não foi eterno, esse período de paz terminou. O versículo lá no capítulo 4, versículo 1, já diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Queridos, o melhor juiz, o juiz que deu mais tempo de libertação para o povo de Israel, ele não conseguiu quebrar o ciclo do pecado de Israel. A mais longa paz que Israel obteve não corou o coração humano deles. Por quê? Justamente porque o problema, queridos, não era um problema político. Esse problema era um problema espiritual. Não era sobre opressores externos, era sobre um coração rebelde. O rei Josias, ele foi um dos maiores reformadores que Israel teve. Josias, ele removeu altares, ele restaurou o templo, ele reintroduziu a lei do Senhor. A Bíblia diz em 2 Reis que antes de Josias, antes dele, não houve rei semelhante. Ele não equipara Josias nem a Davi. Mas, queridos, o profeta Jeremias, nessa época, ele já anunciava que o juízo viria. Mesmo com a reforma, o juízo ainda viria. Por quê? Porque o coração do povo não havia sido transformado. Depois que o rei Josias morre, Israel volta à idolatria com mais intensidade ainda. Queridos, reformas humanas, por mais profundas que elas sejam, por mais libertadoras que elas sejam, não podem regenerar o coração humano. É justamente por isso que o lema da Igreja Reformada é Igreja Reformada sempre reformando. A reforma ela não vem de homens, a reforma ela vem do Senhor. Quantas vezes, queridos, você, eu, nós experimentamos um livramento e semanas depois a gente já estava de volta no mesmo pecado? Quantas vezes, queridos, as promessas sinceras que nós fizemos no altar, e foram as promessas sinceras. Eu não estou dizendo que a gente veio aqui com um coração pecaminoso e fez promessas insinceras, promessas mentirosas. Não. Muitas vezes são promessas sinceras que a gente faz aqui diante do altar do Senhor. Quantas vezes essas nossas promessas sinceras, elas foram quebradas dias depois? Queridos, a nossa resposta para isso não tem que ser: eu tenho que tentar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me esforçar mais. A resposta deve ser: nós precisamos de um libertador que não morra. Nós precisamos de um libertador que continue a libertação. Otoniel morreu, Eude morreu, Sangar morreu, todos os juízes morreram. A paz que eles trouxeram foi uma paz real, mas foi uma paz temporária. A gente precisa de alguém que quebre esse ciclo para sempre. E é justamente aqui que a gente consegue fazer uma conexão entre Eude e Cristo. E esse é o coração da mensagem. Queridos, Eude e Cristo, os dois, eles foram desprezados pelas aparências. Eude era canhoto, subestimado, invisível. Jesus era de Nazaré. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O mundo ele esperava um Messias político, um guerreiro destro, e Deus envia um carpinteiro pobre, alguém sem aparência e nem formosura. Queridos, tanto Eude quanto Cristo, ambos carregavam algo escondido. Eude carregava a espada
que estava escondido sob as suas vestes. Cristo, ele carregava a sua divindade que estava escondido debaixo da sua humanidade. Ninguém, querido, suspeitava, olhava para Cristo e suspeitava que aquele homem simples podia carregar o poder da salvação de todo mundo. Eude e Cristo também, a vitória desses dois veio pela fraqueza aparente. Eude se aproximou daquele rei como um servo. Eu trouxe uma mensagem do Senhor para você. Jesus, ele venceu pela cruz o símbolo máximo de fraqueza que se tornou o instrumento máximo de poder para nossas vidas. Mas existe uma diferença entre Eude e Cristo. Eude não pode ser exatamente igual a Cristo. Existe uma diferença, e é uma diferença decisiva. Eude, ele mata o rei. Cristo, ele morre por nós. Eude, ele crava a espada no opressor. Jesus, ele permite que a espada do juízo atravessasse ele naquele Calvário. Eude, ele tira a vida do inimigo do rei Moabita. Cristo, ele dá a vida pelos inimigos. Eude trouxe 80 anos de paz. Cristo trouxe a paz eterna para os nossos corações. Eude, ele quebra um ciclo político. Cristo, ele quebra o ciclo espiritual que nenhum juiz humano poderia quebrar. O canhoto, querido, ele aponta para o crucificado. O subestimado, ele aponta para o rejeitado. O libertador temporário aponta para o libertador eterno. Então, queridos, algumas coisas que a gente pode trazer desse texto para nós é... Primeiro, examine o seu esquecimento durante esses dias, durante essa semana. Examine o seu esquecimento de Deus. Será que nós ainda se importamos com as verdades que a gente professa? Será que a nossa teologia, ela aquece o nosso coração ou apenas enche a nossa cabeça de informações desnecessárias? Lembra, querido, o perigo não é negar a Deus. O perigo é saber quem Deus é e viver como se Ele não existisse. Segundo, querido, pare de subestimar a sua canhotice. Para de subestimar aquilo que você considera fraqueza. Deus, ele pode usar a sua fraqueza como uma força de tração, como uma força de libertação. Não esconda a sua estranheza. Não esconda aquilo que você acha que é fraco em você. Coloque isso para fora, coloque isso diante do Senhor, para que Ele possa usar isso na obra. Lembre-se, o provável é o material favorito de Deus. Terceiro, não confunda livramento com transformação. Você pode receber bênçãos e ainda assim continuar no ciclo do pecado. Não ache que a bênção que você recebeu é um livramento. Isso pode ser somente uma transformação que você precisa passar. A prova de que você encontrou o libertador eterno não é a ausência de lutas, mas é a mudança de direção no seu coração. Muitas vezes a gente acha que os nossos problemas vão finalizar assim que a gente encontra com Cristo. Eu costumo dizer, é aí que os seus problemas começam de verdade. Quando você encontra Cristo, quando você entende quem Cristo é na sua vida, é aí que os seus problemas começam de verdade. Mas, queridos, isso não é uma fraqueza, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque é quando você encontra Cristo no seu coração que Ele te capacita para que você possa lutar as suas batalhas e passar por essas fases amargas da sua vida. E por último, coloque a sua fé no libertador certo. Como eu disse, Eude, ele aponta para Cristo. Mas Eude não é Cristo. Não coloque sua esperança nos líderes humanos. Não coloque a sua esperança naqueles que são usados por Deus. Não coloque a sua esperança em métodos ou estratégias que a liderança tem.
Essas questões podem trazer uma paz temporária para as nossas vidas. Mas só Jesus, querido, é quem pode quebrar esse ciclo para sempre. Então, queridos, a história de Eude, ele nos confronta com uma verdade libertadora, mas ao mesmo tempo perturbadora. A verdade libertadora é que Deus não está preso às nossas limitações, e glória a Deus por isso. O canhoto, subestimado, invisível, é esse tipo de pessoa exatamente que Deus gosta de usar. Você não precisa ser um guerreiro destro, você não precisa ser o maioral, você não precisa ser o que tem mais conhecimento, você não precisa ser aquele que não erra. Você só precisa estar disponível para o Senhor e com certeza Ele irá usá-lo. E segundo, uma verdade também perturbadora. Eude, ele trouxe 80 anos de paz e o ciclo continuou. O melhor líder, o maior livramento, a mais longa paz que Israel teve. Mas nada disso curou o coração pecaminoso humano. Só Cristo pode curar o nosso coração. O mundo, ele espera um Salvador impressionante. Deus, ele envia um bebê numa manjedoura. O mundo, ele espera um rei que domine pela força. Deus, ele envia um servo que venceu pela cruz. O mundo, ele espera a mão direita do poder. Mas Deus usou a mão esquerda de um canhoto. O canhoto, ele aponta para o crucificado. E o crucificado é o único libertador que não falha, que não morre e não precisa ser substituído. A mensagem de hoje, queridos, não é tente mais. A mensagem de hoje é olhe para Jesus. Olhe para o libertador que o ciclo não prende. Olha para a morte. A morte não vence e o pecado não derrota. Olhe para Jesus, o verdadeiro libertador. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que, apesar de nós, Pai, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossos defeitos, apesar de nossos pecados, o Senhor é o Deus que usa e continua usando as nossas vidas. Senhor, que as nossas esquisitices, os nossos problemas, nossas canhotices, não sejam elementos que nos afastem da Tua palavra, nos afastem da Sua obra. Usa, Pai, as nossas vidas apesar de nós, Pai. Que nós entendamos, Pai, que nós devemos olhar para o Senhor. Que nós devemos olhar para Ti e não para os nossos erros, para os nossos pecados. É só através do Senhor, o verdadeiro libertador que nós temos de nossas vidas, é que nós podemos alcançar a salvação eterna. Obrigado, Pai, por esse dia. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.